Graça e paz, queridos do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Hoje o título da lição é a complexidade da alma. O texto bíblico está no livro de Salmos, Salmo 63, do versículo 1 ao versículo de número 8. Eu vou ler apenas 3 versículos, é o 1, o 5 e o 8, ok? Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Versículo 5, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Versículo 8, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustém, palavra do Senhor. Queridos, nós temos 3 objetivos hoje. O primeiro é crer firmemente que a alma é criada a partir de um ato soberano e exclusivo do Senhor Todo-Poderoso. Segundo objetivo é submeter a mente com todas as suas faculdades, inocência, consciência, memória, inteligência e raciocínio ao governo do Espírito Santo de Deus. E terceiro e último objetivo, praticar diariamente o estudo sistemático da palavra de Deus, descobrindo a fonte da salvação, da verdade e da santidade. Meu amado, vamos lá então. Primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver a definição, a origem e a composição. E nesse primeiro tópico, 2 pontos são importantíssimos. Primeiro, de onde vem a alma? Nós vamos responder essa pergunta. E segundo, nós vamos ver que foi Deus que criou a alma. Biblicamente, a alma é a sede das emoções. Por intermédio do Espírito, ela põe-nos em contato com Deus e por meio do corpo põe-nos em contato com o mundo natural. Além de possuir um espírito que lhe permite ter uma comunicação íntima com Deus, o homem tem também uma alma, a consciência de si mesmo. A operação da alma o faz ser consciente da sua existência. É a sede, amados, da nossa personalidade. Os elementos que nos fazem humanos pertencem à alma. O intelecto, os ideais, o amor, a emoção, o discernimento, a capacidade de escolher, as decisões e etc. Não passam tudo isso de diferentes experiências da alma. A maioria dos teólogos fundamentalistas afirmam que a alma é o princípio inteligente que anima o corpo e utiliza os órgãos e seus sentidos físicos como agente na exploração das coisas materiais para expressar-se e comunicar-se com o mundo exterior. Então vamos ver de onde vem a alma. Esse tema, amados, ele tem sido debatido há milênios por pessoas diferentes em todo o mundo. As principais teorias que procuram responder a essa pergunta são o preexistencialismo, a preexistência da alma, o traducionismo, que é a transmissão da alma, e o criacionismo, que é a criação imediata da alma. Então vamos devagar para a gente entender esse paranauê aí. Preexistencialismo declara que as almas dos homens já existem em um estado anterior e qualquer deficiência moral demonstrada nesse estado teria implicação direta na vida material desta alma. Isso aí é muito utilizado pelo espiritismo, panteísmo. Aí nós temos o traducionismo, que afirma que a alma é gerada juntamente com o corpo. De acordo com essa teoria, a alma ela seria transmitida pelos pais assim como o corpo.
E aí nós temos o criacionismo, meu irmão, que determina que Deus cria, ou seja, Ele chama à existência uma nova alma quando o novo ser humano é concebido. Cada alma seria formada do nada por Deus. Essas são aí algumas teorias que buscam saber de onde veio a alma. A verdade é que Deus criou a alma. A alma do homem, ela não é pó, e sim o resultado do sopro direto, e de Deus no corpo humano. Que diz a palavra: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. O Eterno soprou vida, soprou espírito, soprou parte da sua natureza no homem, elevando a condição de ser racional e espiritual. As palavras, amados, do patriarca Jó descreve o que aconteceria com o homem se Deus retirasse o que deu a ele ao torná-lo alma vivente. Que diz a palavra? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Jó 34, do 14 ao 15. Então, a alma, ela é sim criação de Deus. Aí nós temos as atribuições da alma. A alma, amados, ela é composta de 3 partes distintas, onde opera os pensamentos, onde opera as vontades e onde opera as emoções. Então vamos começar pelos pensamentos, porque os pensamentos são o tribunal da alma. A mente, ou seja, o pensar, o conhecer, o entender, é parte incorpórea e sensível do ser humano. É a faculdade intelectiva, a inteligência, como diz o Salmo de número 13. De todos os seres criados, escute isso, o homem é o único que tem a capacidade de pensar. Diante dessa realidade, aí surge, claro, um questionamento. Na área do conhecimento intelectual, qual é a função da mente? Esse questionamento tem resposta, como tudo, na palavra de Deus e também na ação do Espírito Santo. Observe só uma coisa. Davi diz a palavra que orava fervorosamente, que diz, Salmo 23, examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. O sábio, ele aconselhou, que diz provérbio, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Paulo orientou a igreja, porque quem conhece a mente do Senhor, esse versículo, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2, aí ele continua em Romanos, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tiago, em sua epístola, escreveu, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, é alguém que tem a mente dividida, é estável em tudo o que faz. Tiago capítulo 1. Aí nós temos, além dos pensamentos, a vontade, que é a força dominante da alma. Amado, a vontade é o instrumento de nossas decisões e revela o nosso poder de escolha. Expressa o nosso consentimento ou a nossa negativa, nosso sim ou nosso não. Sem ele, o homem fica reduzido a um autômato. O patriarca Jó, ele menciona 2 aspectos ligados ao campo volitivo da alma. Primeiro, a capacidade de a alma recusar. O que diz a palavra?
A minha alma, ela recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Jó capítulo 6. Tal premissa, ela é ratificada no comportamento de dois outros personagens bíblicos. Daniel, no exílio babilônico, recusou tomar o manjar e o vinho, né, as iguarias oferecidas pelo rei, trocando-as por legumes e água. Daniel 1, do 8 em diante. José, no Egito, recusou a proposta da esposa de Potifar. Gênesis 39. Aí nós temos também a capacidade de a alma fazer escolhas. Que diz Jó 7, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. Tal premissa também é ratificada no comportamento de dois outros personagens bíblicos. Elias desafiou o povo de Israel a escolher servir ao Deus verdadeiro ou a Baal, o Deus falso. 1 Reis capítulo 18. Josué, irmãos, declarou aos seus contemporâneos que ele e toda a sua família escolheram servir ao Senhor. Josué 24. Então, além dos pensamentos, né, e vontades, nós temos as emoções. E aqui eu quero chamar toda a sua atenção, porque esse ponto ele é o mais importante da lição. Esse é um ponto que vai trazer cura para a sua vida. As emoções, elas são o movimento da alma. Para a psicologia, a emoção é um conjunto de reações, né, variáveis na duração e na intensidade que ocorrem no corpo e no cérebro, geralmente desencadeada por um conteúdo mental. Reação psíquica, física, agradável ou desagradável, em face de determinada circunstância ou objeto. Também instrumento para expressar nossos sentimentos, gosto, simpatia, alegria, tristeza, amor e ódio. A alma, ela é capaz, escute isso, de produzir emoções positivas e negativas. Paulo menciona amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas capítulo 5. Emoções positivas que nos abençoa, que nos torna saudável, bem como a todos com quem nós lidamos. Por outro lado, o apóstolo Paulo mesmo, né, lista emoções negativas que podem nos fazer adoecer. Toda amargura, diz Paulo, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia seja tirada de entre vós. Efésios capítulo 4. É o que nós chamamos hoje de doenças da emoção. A medicina, irmãos, psicossomática, graças a Deus, deixou de ser um ramo de segunda classe. A influência dos sentimentos sobre a saúde física nunca foi tão pesquisada. E o controle das perturbações psíquicas entrou para o receituário clínico. Eu vou aqui traçar o perfil dos somatizadores só para que você tenha uma ideia. 20% da população mundial é afetada pelos transtornos de somatização. O distúrbio é mais comum em mulheres e, entre elas, o sintoma costuma ser mais severo. 42 anos é a idade média dos somatizadores. 40% deles têm depressão. 20% apresentam um transtorno de pânico ou ansiedade. Os somatizadores estão entre os principais usuários do sistema de saúde. Acredite se quiser, 60% das consultas médicas referente a pacientes com queixa sem nenhuma causa orgânica. As principais reclamações são dor no peito,
fadiga, tontura, dor de cabeça, dor nas costas, falta de ar, insônia e dor abdominal. Temos que ter cuidado com a influência dos sentimentos sobre a saúde física. Paulo tinha razão. Todas essas emoções negativas têm que ser arrancadas de nós. É quase certo que ao demonstrar um desconforto físico, você já tenha ouvido alguém dizer que você está somatizando. Mas o que é exatamente somatização? Vamos lá. Trata-se de um processo pelo qual distúrbios de origem psíquica, emocional, traduzem-se em mal-estar com ou sem causa orgânica definida. Os 10 problemas mais comuns, né, relatados pelos somatizadores, eu acabei de relatá-los aqui, mas vale a pena repetir, é dor no peito, fadiga, tontura, dor de cabeça, inchaço, dor nas costas, falta de ar, insônia, dor abdominal e torpor. Josadac Lima, ele é um teólogo metodista e em seu livro, né, Emoções Saudáveis, ele faz um comentário, ele diz: a alma humana, como centro das emoções e da personalidade, precisa estar em equilíbrio. E a pergunta é: como faço para que a minha alma encontre o equilíbrio? Veja bem, irmãos, o comportamento humano, ele acontece de duas maneiras diferentes. A primeira é a ação, que geralmente é tomada de maneira pensada, quando se tem oportunidade de refletir antes de tomar uma decisão. Já a segunda maneira é a reação, que se refere à forma com qual um indivíduo lida com situações inesperadas. É exatamente nesse momento em que se é pego de surpresa que o equilíbrio emocional se mostra necessário. Eu vou dar um exemplo aqui para que você possa entender melhor. Como você reage quando alguém faz um comentário negativo a seu respeito? Como você reage quando você é fechado no trânsito? Você se irrita ou releva e deixa aquilo para lá? Ao observar esse tipo de reação em seu comportamento, é possível identificar quais são os pontos que precisam trabalhar para encontrar o equilíbrio e desenvolver a sua inteligência emocional. Assim, terá serenidade para lidar com as coisas que acontecem e impedir que certas situações te desestabilizem e comprometam, né, o seu bem-estar. Deixa eu mostrar aqui 4 passos que irão te ajudar a ter mais equilíbrio emocional. Primeiro, comece se auto-observando. Comece se auto-observando, ou seja, olhando para si. O primeiro passo para ter mais equilíbrio emocional é identificar os pontos que precisam ser trabalhados em nosso comportamento. Nesse sentido, comece a observar as reações que tem frente a situações inesperadas, como quando alguém diz algo que você não gosta, ou quando alguém, né, te corta, né, no trânsito, né, fazendo uma barbeiragem. Pense, amados, em coisas que ocorrem no seu cotidiano e que acredita que poderia aprender a lidar de maneira mais positiva. E lembre-se que o intuito desse exercício não é se julgar, é identificar para melhorar. Segundo, tire um tempo para se acalmar, cara. Sempre que sentir que a raiva está tomando conta de você e que irá ter reações negativas a algum tipo, né, de estímulo externo, meu irmão, para um pouquinho, se acalma. Eu sei que não há fórmula pronta para isso. Cada um tem a sua maneira de se tranquilizar, porém, os exercícios de respiração podem ser usados por todos e de uma forma bastante simples. Então, se você está na sua empresa e aconteceu algo inesperado que te irritou, saia dali, vai ao refeitório, né? Respire por alguns minutos de maneira profunda.
Ou vá ao banheiro, respire. Depois volte e continue fazendo aquilo que você estava fazendo. Terceiro, adote hábitos saudáveis. Escute só, o corpo e a mente estão completamente conectados. Por isso, quando algo de errado acontece com um, irá automaticamente se refletir no outro. Nesse sentido, procure adotar hábitos que façam bem para você de uma maneira geral. Se alimente de forma saudável. Pratique atividade física, durma bem. Evite guardar mágoa, ressentimento. Cerque-se de pessoas positivas. Tenha uma rotina organizada. Evite qualquer tipo de excesso que possa prejudicar, a sua qualidade de vida. Quarto, aceite os seus sentimentos. Veja só, ao buscar o equilíbrio emocional, não espere nunca mais sentir raiva, medo ou qualquer outra emoção que à primeira vista pareça ruim. Lembre-se sempre do significado da palavra equilíbrio, que é exatamente a estabilidade, ou seja, uma compensação entre os sentimentos positivos e os negativos. Então, a intenção não é de suprimir as emoções, mas sim de aceitá-las, aprender a lidar com elas e utilizá-las a seu favor, para que tome boas decisões e seja feliz. Meu irmão, cuide do seu bem-estar emocional. Isso irá te ajudar a desfrutar com mais qualidade de cada dia da sua vida. Quando uma pessoa está emocionalmente equilibrada, ela se torna mais produtiva, mais motivada, toma decisões com mais sabedoria e chega cada vez mais perto de se tornar a melhor versão de si mesmo. Por isso, busque sempre o equilíbrio em todos os âmbitos da sua vida. A medicina, por exemplo, tem comprovado que a maioria das doenças, cerca de 80%, é causada, por problemas de ordem emocional. Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala da palavra de Deus e a alma. E aqui nós vamos ver 3 pontos importantes. A palavra de Deus vivifica a alma, a palavra de Deus purifica todo o nosso ser, e a palavra de Deus produz o quê? Alegria. Irmãos, é surpreendente observar em todo o texto sagrado a ação sublime da palavra de Deus, a fonte da verdade sobre a alma humana. Dá uma olhadinha aí no Salmo 119. A palavra de Deus ensina-nos a fazer o que é certo, ilumina o nosso caminho, nos instrui na justiça perfeita de Deus, nos livra do pecado, alegra a nossa alma, nos dá sabedoria, nos capacita a viver em santidade, nos disciplina, restaura e nos habilita para toda boa obra do Senhor. A palavra de Deus, ela vivifica a alma do homem. O que diz Salmo 19, 25? A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. No princípio, o primeiro casal tinha plena comunhão com o Senhor, mas ambos pecaram e a sua comunhão com o Criador foi o quê? Rompida. Espiritualmente, aquele ato implicou a separação entre a humanidade e a divindade. Porém, diz a palavra do Senhor que na plenitude dos tempos, o Pai enviou o seu verbo Jesus para dar vida ao homem morto. Jesus declarou que veio a este mundo para trazer vida eterna aos homens mortos. Eu vim, diz o Senhor, para que tenham vida e vida em abundância. João 10, 10. Agora, afinal, que tipo de vida recebe o indivíduo que aceita a palavra de Deus? Irmão, primeiro, vida plena de liberdade, João 8. Vida repleta de alegria, Neemias 8. Vida cheia do Espírito, Efésios 5. Vida preservada pela paz, Filipenses 4.
vida transbordante e tranquila, Salmo 23, vida fortalecida pela graça, 2 Timóteo capítulo 2, vida santificada pela oração, Tessalonicenses 5, vida brilhante pela luz, Provérbios 4, vida vitoriosa pela fé, 1 João 5, e vida gloriosa pelo amor, João 13. Também a palavra de Deus nos purifica de todo o mal. O que diz Salmo 119:9? Como purificará o jovem o seu caminho? Ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra. A alma, ela recebe vida abundante e real quando aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, conforme está estabelecido nas Escrituras. Olha aí Atos 16. A obra da salvação é realizada única e exclusivamente pela graça de Deus por meio da fé. Este, meu irmão, é o maior milagre que o ser humano pode desfrutar. Olha Efésios capítulo 2. Após a salvação, a palavra de Deus inicia um processo de purificação, alcançando o ser humano por completo até a volta de Jesus Cristo. Então, pagar promessa, acender vela, oferecer sacrifício, mutilar o corpo, firmar alianças malignas, estabelecer votos absurdos não purifica a alma do ser humano. A alma é purificada única e exclusivamente pela obediência à verdade. Leia aí Levítico 26, versículo 3 e versículo 4. E o que é a verdade? O caminho original da fé, diz o Salmo 119. O que é a verdade? Manejada pelo obreiro purificado e fiel. 2 Timóteo, capítulo 2. Procura te apresentar como obreiro aprovado, que não se envergonha, mas maneja bem a palavra da verdade. O que é a palavra? A essência da adoração que agrada a Deus. Geradora da nova criação para o Senhor. A palavra ela é libertadora. A palavra é irmã gêmea da graça divina, como diz João 1. A palavra é santificadora, meu irmão, como diz João 17. A palavra de Deus também produz alegria. O que diz Salmo 119, 162? Encontrei alegria em tua promessa, como quem encontra grande tesouro. Davi, ele pode ser considerado o salmista alegre de Israel, porque a despeito de tudo quanto sofrera, ele conclamava alegria, Salmo 5. Agradecia jubiloso pelos livramentos recebidos, Salmo 9. Engrandecia o Senhor confiante em suas promessas, Salmo 116, melhor dizendo. Enaltecia o poder dos mandamentos do Senhor, Salmo 19. Louvava a Deus pelas vitórias alcançadas, Salmo 21. E mantinha o foco nas obras de Deus que o levavam a cantar em todo o tempo, Salmo 92. E eu quero concluir a nossa lição, irmãos, mas eu vou aqui rapidamente falar o que nós vimos hoje. Primeiro, definição, né? Origem e composição da alma. Vimos também as atribuições da alma, né? Pensamentos, vontades e emoções. E falamos, né, para finalizar agora, sobre a palavra de Deus na alma do homem. O que acontece quando a palavra de Deus alcança o ser humano? Vivifica a alma, purifica de todo o mal e produz alegria. Agora, escute isso. Meu irmão, para fechar o balão, cuide com responsabilidade da sua alma. Cuide da sua alma como você cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Que Deus te abençoe e tenha uma semana maravilhosa.